Veja no ICL Notícias, segunda edição. Chegou o trompetista. Supremo barra a fuga de Jair Bolsonaro. Sair do Brasil é quando mais fácil que STF acusa ex-presidente de complô contra a soberania nacional. Com um pé na cadeia. Papuda, espera. Boa estadia lá, valeu? Bolsonaro coloca a tornozeleira eletrônica. Está proibido de falar com filho e de acessar redes sociais. Suprema humilhação. Pendrive no banheiro. PF faz apreensões na casa da família. Encontra dólares e petição contra Alexandre de Moraes. Poxa, eu sempre guardei dólar em casa. Salvem o papai. Filhos, Eduardo e Flávio, imploram por ajuda de Trump contra a decisão do STF. Libera o Bolsonaro porque o filho dele tá aqui me enchendo o saco. Liberta meu pai, liberta meu pai. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, já está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora pelo YouTube. Boa tarde para você que nos assiste pela Pop TV no Rio Grande do Sul e para você que nos ouve pela Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no interior do Ceará. Hoje, dia quentíssimo aqui. Muita notícia, como todo mundo já sabe, o Jair Bolsonaro agora está de tornozeleira. Tornozeleira. Eu me emocionei, eletrônica. Disse tanto esse nome pois hoje, é. Tornozeleira, que já está confundindo. Está de look novo o Jair Bolsonaro. Isso, look novo na perna direita, viu? Para quem não sabe em que perna foi colocada, foi na perna direita, deve ter sido escolha dele por conta do posicionamento político, né? Extrema-direita, portanto, coloca na perna direita. Mas o que mais me chamou a atenção, e está até rolando aqui na nossa barrinha, acabei de postar a minha coluna, é a falta de comoção popular. Você pega, eu fiz uma pesquisa para escrever isso, assim, você pega todos os caciques do PL, da extrema-direita do Brasil, fazem essa previsão assim a cada mês. Prisão ou qualquer castigo ao Jair Bolsonaro, como tornozeleira, vai causar uma comoção popular, protestos, ou o país vai virar um caos, que é, inclusive, a profecia da parte mais evangélica, como o Feliciano, deputado aqui por São Paulo. Nada disso aconteceu. Ele escutou uma marcha fúnebre, saiu solitário para a sede do PL, onde tomou um chá de cadeira do Valdemar, voltou para casa, porque ele tem que chegar antes das 19 horas, num esquema que lembra até uma certa prisão domiciliar, e nada aconteceu em matéria de comoção popular. Excelente, Chico. Para a gente já começar aqui as nossas análises logo de cara, eu quero também trazer aqui algumas informações para a gente relembrar o que aconteceu desde a manhã dessa sexta-feira. Então, o Supremo Tribunal já formou maioria lá na primeira turma para confirmar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes dessas medidas cautelares contra o Jair Bolsonaro. A gente vai colocar aqui na tela, nossa equipe preparou uma tela trazendo quais são essas medidas cautelares do que o Bolsonaro está proibido a partir dessa sexta-feira. Então, a gente tem o uso de tornozeleira, como o Chico já descreveu aqui, inclusive na perna direita. E quais são essas medidas, né, que ele foi submetido? Manter comunicação com o embaixador e diplomatas está fora de questão. Bolsonaro está proibido também de conversar com outros réus investigados pelo STF, principalmente Eduardo Bolsonaro. A gente coloca aqui em destaque. Se aproximar de embaixadas também não pode, utilizar a rede social também não, e nem sair de casa entre as 7 horas da noite e as 7 horas da manhã,
No final de semana também não. Então, a partir de hoje, daqui a pouquinho vai dar 7 horas da noite, Bolsonaro já tem que permanecer dentro de casa. Vou trazer também um trechinho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determina as medidas cautelares, explicando por que elas foram tomadas. Então, é o seguinte, o trecho aqui na tela, para quem nos acompanha em vídeo, para quem está em áudio, vou descrever aqui também, abre aspas para esse documento. A situação descrita revela necessidade urgente e indeclinável, apta para justificar a imposição de novas medidas cautelares que possam assegurar a aplicação da lei penal e evitar a fuga do réu. Fecha aspas. Posso trazer mais um trechinho aqui, Chico? Por favor. Porque o Moraes, ele diz que o Bolsonaro confessou também a atuação criminosa quando ele condiciona, isso aconteceu ontem, até citei aqui um pouquinho mais cedo, ele condiciona o fim do tarifaço à própria anistia. Então, ele coloca como condição para o final do tarifaço, para essa medida que o Donald Trump determinou, né, a respeito dos 50% contra o Brasil, a ele conseguir escapar da prisão, ter uma anistia. Então, abre aspas, a conduta do réu Jair Messias Bolsonaro, em tese, caracterizadora dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e atentado à soberania. Isso é importante, ele diz. É tão grave e despudorada que na data de hoje, em entrevista coletiva, no caso na data de ontem, sem qualquer respeito à soberania nacional do povo brasileiro, à Constituição Federal e à independência do Poder Judiciário, expressamente confessou sua consciente e voluntária atuação criminosa na extorsão que se pretende contra a justiça brasileira, aí aqui em caixa alta, condicionando o fim da taxação, da sanção, aqui ele está falando da medida dos Estados Unidos, do governo Donald Trump, à sua própria anistia. Vamos direto, Chico Sá, para a resposta do Jair Bolsonaro hoje, conversando com jornalistas. Quando a operação estava acontecendo, ele fez um papel de vítima, falou como ele está se sentindo humilhado diante dessa situação. Vamos assistir. Nada me coloca num plano golpista que não existiu, nem os outros. E por que a suspeita de fuga do senhor, Bolsonaro? A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. Suprema humilhação. É engraçado que agora ele recorre à idade dele, né? Na hora de abusar de tudo. E eu queria chamar a atenção para outro ponto do Alexandre de Moraes, que é quando ele cita o Machado de Assis, uma crônica de 1877 do Machado de Assis, para falar da questão da soberania, né? O Xandão fala, citando o Machadão, a soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional. Coisa que com o Bolsonaro não acontece de forma alguma. Mas a gente vai ter aqui o professor Castro Rocha, que é o nosso mestre em literatura. Isso. E ele vai entrar mais nessa história. Vamos deixar o Machadão para o Castro Rocha. Excelente, Chico. Daqui a pouquinho a gente conversa com o Castro Rocha, não só com o professor, mas também Heloísa Vilela está chegando aqui agora para a gente já falar diretamente com ela de Brasília. Elô, boa noite, aliás, boa tarde ainda para você. Você que estava ali questionando Jair Bolsonaro, a gente vai trazer alguns trechos na entrevista coletiva com o ex-presidente. Bom dia eu já dei hoje no ICL, agora te dou boa tarde, sei que vou dar boa noite também. E vale muito a pena, né, Gabi? Hoje vale muito a pena. Vou só te pedir um favor, Gabi. Você vai me reservar o direito de ler um trecho da decisão do Flávio Dino no momento que você achar que deve, Com né? certeza. Mas a gente pode falar de como esse dia começou. Temos aqui, Elô, a gente falou da formação de maioria. Agora há pouco, um pouquinho antes de você entrar com a gente, essa formação de maioria na primeira turma, confirmando essas medidas restritivas do ministro Alexandre de Moraes. E, em um dos trechos, o Flávio Dino ele fala sobre o Jair Bolsonaro prejudicando a economia brasileira, com a finalidade de se livrar do processo que ele está respondendo no STF.
A gente tem até um trechinho aqui, pode ler o seu trecho, não sei se é o mesmo que eu tenho aqui, mas fica à vontade, Elô, já vamos partir para esse assunto. É possível até que seja, né? Mas eu só queria destacar, Gabi, porque a decisão do Moraes ela é muito forte, muito boa, e a decisão do Flávio Dino, né, é também muito forte, muito boa, mas ele usa um linguajar muito bom, mas muito claro. Ele fala português muito claro, sem juridiquês, qualquer pessoa entende. Por isso que eu queria ler, quando ele diz, ele se refere a essa coação que o Alexandre de Moraes citou na decisão dele, dizendo que essa coação assume uma forma inédita, o sequestro da economia de uma nação, ameaçando empresas e empregos, visando exigir que o Supremo Tribunal Federal pague o resgate. E conclui o ministro Flávio Dino. Mas esse sequestro certamente merecerá muitos estudos acadêmicos, inclusive nas universidades dos Estados Unidos, por seu caráter absolutamente esdrúxulo. Então, eu tinha que ler esse trecho, porque Excelente. É muito bom. Era exatamente esse trecho, Lô, que a gente até colocou aqui na tela. E o ministro, ele usa ali uma linguagem até bastante rebuscada no momento, mas fica muito claro para qualquer pessoa que acompanha e que tem contato com esse documento também. Vou aproveitar, já que a gente está falando da decisão do Flávio Dino, do voto do Flávio Dino, tem um outro trecho aqui que eu quero trazer, que é quando ele reafirma que as manifestações públicas do Bolsonaro ultrapassam qualquer limite de opinião pública. Aí ele diz o seguinte: o fumus comissi delicti, aí aqui é uma expressão em latim, mas basicamente ele está falando que nesse contexto de processo penal é a existência de indício suficiente para a prática de um crime. Então, é um elemento que justifica as necessidades de medidas mais severas como essas que foram impostas ao Bolsonaro, essas cautelares. E aí ele fala, é demonstrado pelas inúmeras manifestações públicas, as quais transcendem a mera opinião política do réu Jair Bolsonaro, que colocam em xeque a legitimidade deste Supremo Tribunal quanto à condução de processos regularmente instaurados e submetidos à sua competência pela Constituição, pelas leis processuais penais. Então ele está querendo dizer, ultrapassou qualquer limite, não tem isso de liberdade de expressão, Sim. Ele até usou aqui opinião política. Não, é perfeito a colocação do Flávio Dino. A imagem que ele usa, a imagem do sequestro, ela está na boca do próprio Eduardo Bolsonaro quando ele faz numa linguagem que é uma linguagem de organização criminosa, uma linguagem ali com perdão da licença, de PCC, quando o Eduardo, diante do anúncio das tarifas, do tarifaço para o Brasil, ele continua exigindo coisas. Agora não faça isso, Alexandre de Moraes, agora não faça isso, colocando a economia do Brasil como refém. O Bolsonaro ontem reafirma isso ao dizer que mandou 2 milhões de reais para o filho continuar nessa campanha. Verdade, lembrado. Depois daquela confissão do Bolsonaro ontem, que estava financiando essa conspiração, essa sabotagem ao Brasil, já mereceria sair não só para a tornozeleira, mas para uma prisão preventiva. Ontem no Senado, quando ele diz que está financiando essa campanha. Não sei se esse dinheiro é daquele Pix ou de onde é que veio esse dinheiro dos 2 milhões que ele manda para o filho lá em Washington. Elô. Eu acho que é super importante isso que você está falando, Chico, da linguagem que ele usa, caracterizando a organização criminosa, porque é isso mesmo, a linguagem é uma coisa muito séria e muito fundamental. A gente porque a gente é linguagem, e o que a gente diz, né, tem muito peso, a palavra tem muito peso. Então, ele usa sequestro, ele usa coação, como também foi usado aqui no Supremo Tribunal Federal durante esse processo de julgamento da tentativa de golpe, a figura da lavagem, remetendo à lavagem de dinheiro, mas era lavagem de fake news. Como que eles construíram um arsenal de fake news que era lavado na Argentina para entrar de volta no Brasil. E esse ataque ao Supremo Tribunal Federal, a gente não pode nunca se esquecer, não começou agora. Começou desde que Bolsonaro tomou posse. Ele ataca o Supremo Tribunal Federal
rotineiramente ao longo dos 4 anos de governo e continua atacando agora, porque a gente sabe muito bem que isso já foi estudado, que esse é o principal alvo dessa extrema-direita que está tomando o poder em alguns lugares do mundo, que a primeira coisa que faz é desmontar o poder judiciário para poder se manter no poder e não ter que lidar com a democracia. Então, não é à toa. E eu acho que, na opinião de uma pessoa leiga, jornalista como eu, pode até ter demorado demais essa medida cautelar e podia ter ido direto para uma preventiva. Mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal está tomando todos os cuidados para que não seja acusado, né, de passar do ponto. Agora, foi curioso também isso sair hoje, essa medida cautelar do Bolsonaro, no momento em que o Congresso está completamente vazio, porque ontem já não tinha ninguém lá, começou o recesso, os políticos foram todos embora, vão ficar 2 semanas fora, e o PL foi ao Davi Alcolumbre e ao Hugo Mota, presidente do Senado e da Câmara, respectivamente, pedir que cancele esse recesso e mande todo mundo voltar na segunda-feira. Por que será que eles queriam? Primeiro, para tentar passar alguma moção contra o Supremo e, segundo, para ter quórum, para ter um mínimo de gente lá para poder fazer coletiva em defesa do Bolsonaro. Só que não adiantou nada, porque o presidente do Congresso disse: nada feito, o recesso continua. Recado dado, então. É, o mesmo Congresso que não votou, embora tenha havido algumas promessas, não votou também a anistia. Então, um Bolsonaro enfraquecido politicamente. Ele não teve nada do que queria até agora. Tanto que vai para uma forçação de barra com o Trump, via tarifas e esse sequestro do qual fala o Flávio Dino. Mas ele não obteve também, em momento algum, anistia. Ele não tem, por parte do Supremo, ele não desperta o medo no Supremo, para nesse momento pensar, não, tem o Trump, não vamos mexer com isso, vai causar um rebuliço no Brasil. Não, tá aí, a medida do Xandão é tomada hoje. Aliás, com o cuidado de submeter ao pleno virtual do tribunal. Então, com todo o cuidado jurídico, não prevalece nada do que o Bolsonaro quer politicamente até hoje. Além da falta de comoção popular também, que eu falei. Outro ponto que eu acho importante... Vai lá, Elu. Isso. E outra coisa que eu acho importante também a gente ressaltar, sublinhar, é que esse despacho, né, esse pedido foi entregue à PF, esse despacho do ministro, para fazer esse mandado de busca, botar a tornozeleira, e não tinha ninguém na porta do Bolsonaro para filmar esse momento. Foi às 7 horas da manhã, sem que a imprensa soubesse, sem estardalhaço, sem espetáculo. Foi tudo de uma maneira discreta. Claro que chegou uma hora que a gente descobriu e correu para o lugar onde ele ia colocar a tornozeleira, mas isso já eram quase 10 horas da manhã. Então não teve essa palhaçada que a gente viu durante aquele processo esdrúxulo da Lava Jato, para aproveitar o adjetivo que o ministro Flávio Dino nos deixou hoje na decisão, no voto dele. Aliás, Elo, já que você falou sobre a operação, eu quero aproveitar para dizer o que foi apreendido na casa do Jair Bolsonaro. A gente preparou uma tela para ficar também mais fácil para as pessoas visualizarem. Para você que nos ouve também, os itens apreendidos pela Polícia Federal. 14 mil dólares em espécie. A gente vai ter novidades ao longo do programa a respeito disso. Vamos trazer aqui em reportagem. 8 mil reais em espécie. Um pendrive, que Bolsonaro diz desconhecer, até insinuou que poderia ter sido plantado, cópia da petição da Rumble contra o Alexandre de Moraes, um processo que está sendo movido lá nos Estados Unidos, e o celular de Jair Bolsonaro. Aliás, já li também, Elo, a respeito desse pendrive, rapidamente aqui, um pouquinho antes de entrar no ar, saiu na imprensa também que os agentes da PF estavam usando câmeras, o que pode também corroborar para essa questão do pendrive, né, que o Bolsonaro diz que desconhece.
Exatamente, um cuidado muito importante de gravar tudo. Aliás, toda operação policial, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, deveria ter câmeras nos uniformes, não é? Tá aí uma prova da necessidade até para a proteção dos policiais numa ação como essa, para eles mostrarem exatamente o que aconteceu e não ter nenhuma dúvida, para não poder vir com conversinha como ele estava tentando falar que foi plantado, né, que ele não conhece. Agora, melhor foram os memes todos a respeito do que porventura possa estar nesse pendrive ao longo do dia, porque realmente eu vi até lista dos coiotes da fronteira. Meu Deus, e foi a Elô que perguntou. Foi a Elô que perguntou sobre o pendrive, né? A gente tem a fala do Jair Bolsonaro, não tem aqui falando justamente a respeito disso? A pergunta da Elô, vamos trazer aqui para nossa audiência, vamos lá. Que pendrive era esse na casa do senhor, no banheiro da sua casa? Que pendrive era esse no banheiro da sua casa? Ele dá uma olhadinha ali para Elô, localizando ele não responde, Elô. Né? Exatamente. Ele insinua que é plantado. Olha com cara de mal, viu, Chico? Ele olha com cara de mal. Ele tentou localizar você ali, né? Agora... Vai lá, Elô. No meio daquela muvuca, né? Porque eu tava ali quase enforcada pelos braços dos colegas no meu pescoço. Mas eu devo dizer que eu ouvi a voz do Guga lá atrás, né? E o pendrive, e o pendrive? E como eu tava muito perto, eu tive a oportunidade de dar sequência e levar a pergunta da equipe do ICL, né? Que pendrive era esse? Ele não gostou não, mas ele nem respondeu também. Mas ele falou o dia inteiro, gente. Ele não pode usar a mídia social, ele não pode sair de casa depois das 7 da noite até às 6 da manhã do dia seguinte, não pode encontrar com o embaixador, mas reclamou na entrevista ali na porta, né, já com a tornozeleira. Ele disse, eu tinha até um almoço com os embaixadores que me convidaram, agora eu não vou nem poder ir. Eu falei, puxa vida, coitadinho, né? Que pena, né? Sorte dos embaixadores que não vão ter que ouvi-lo, gente. Fala sério. E na arrogância dele, ele aproveita e fala que eu falo com mais embaixadores do que o Itamaraty. Quer dizer que falava mais do que o Mauro Vieira, que é o chefe do Itamaraty. Então, na arrogância louca, querendo passar que o Brasil está isolado agora e com ele... Curioso, porque na gestão dele, o Itamaraty vira um páreo internacional, né? Gente, naquelas visitas a Nova York, ia comer cachorro-quente, não participava de reuniões para trazer dinheiro para o Brasil, para trazer novos contratos, nada, sabe? Aí vem com esse papo agora. Lô. Não, tem que ouvir isso, realmente ele falar disso, que ele fala com mais embaixadores do que Itamaraty e falar que o Brasil está isolado como nunca. Olha, realmente, a dor de cotovelo que esse senhor deve ter de olhar para o presidente Lula e ver a projeção internacional que esse presidente tem, ele deve ficar enlouquecido, né? Deve ficar enlouquecido, porque ele já só consegue conversar com 2 ou 3. Aliás, ele falou, se eu tivesse, sei lá como ele expressou isso, mas que se ele tivesse no poder, ia ser que nem na Argentina, o Milei, que aí ia tá bom, porque aí não ia ter sobretaxa aqui para o Brasil e tal. Realmente, porque no governo a gente dele tem que tomar muito sal de fruta. Foi incrível, né, Elô, durante o governo Bolsonaro, a relação com os Estados Unidos. Nossa, uma maravilha. Uma maravilha. Né? E a economia, a imagem que ficou foi a fila do osso. Em plena capital do agro, né, na região do agro, no centro-oeste, fila de osso. Essa é a imagem da economia. E se ele usa como referência... Como exemplo, a economia do Milei na Argentina... E está enfrentando protestos neste momento. Hoje, a rua Buenos Aires lotada de protestos contra a economia do Milei, que é uma desgraça. O que tem de argentino caindo fora... Não, e eu vou... Tá um absurdo. E eu vou te falar uma coisa, Chico. Eu estava muito próxima dele e eu olhava para ele e a coisa que eu mais pensava era...
vítimas da Covid, as pessoas que esse homem deixou morrer porque não quis tratar, falando que a economia não podia sofrer. Agora a economia brasileira pode sofrer à vontade se for para evitar que ele vá para a cadeia, né? Uma pessoa, um ser humano. Mas as milhares de pessoas que ele deixou morrer sem oxigênio, sem vacina, dizendo para todo mundo não usar máscara, reabre a economia na marra. Olha, eu só pensava nisso enquanto eu olhava para a cara dele e pensava na próxima pergunta, sabe? Aliás, falando em próxima pergunta, eu posso trazer mais uma aqui da Elô. A gente falou sobre a apreensão de dólares. O Jair Bolsonaro também respondeu a uma pergunta a respeito disso. Então a gente tem esse trecho aqui, vamos colocar essa fala. Vamos lá. Dólares, presidente, cerca de 14 mil dólares. Tem mais ou menos 14 mil dólares. Era pra que esses dólares? Poxa, eu sempre guardei dólar em casa, pô. Todo dólar que pego lá tem o recibo do Banco do Brasil. O senhor queria dólar era declarado, presidente? O dólar em casa está com recibo do Brasil que eu tirei esse corrente ano. Declaro o ano que vem no imposto de renda. Dólares em espécie, Elô. Não, imagina, né? Ele fala como se fosse a coisa mais normal do mundo, uma pessoa ter 14 mil dólares em casa. Não estou falando de 100 dólares, uma viagem que você fez, né? Isso acontece. Às vezes você fez uma viagem, sobrou ali 50 dólares, sobraram 100 dólares, e aí você trouxe, deixou em casa, quem sabe você vai ter oportunidade de viajar de novo. 14 mil dólares é só para quem está pensando em fazer um gasto robusto e em breve, né? Senão você não vai ficar com 14 mil dólares dentro de casa fazendo nada. Ainda mais ele que tem dinheiro a rodo, pode investir esse dinheiro para fazer ele render mais, não vai ficar parado em dólar dentro de casa, né? Então é lógico que ele estava planejando alguma coisa. E tinha mais 8 mil em reais. Isso. Ele não deve acreditar no Pix mesmo, né? Porque em tempos de Pix, você está com 8 mil ali guardadinho dentro de casa, ele já devia estar confiando que o Trump iria acabar com o Pix no Brasil. Não é, Elô? Para guardar também essa parte em reais. Dinheiro vivo ali, trocadinho, 8 mil. É a descrença total em qualquer mecanismo. Espero que tenham levantado o colchão dele também, né? Exatamente. Elô, bom demais ter você aqui junto com a gente, querida. Bom trabalho por aí. Aliás, excelente trabalho hoje. Um presente ter Elô na nossa equipe aqui. Show de reportagem. Incrível. Sorte a nossa. Valeu, Elô. Falou, pessoal. Beijo, bom fim de semana. Bom final de semana para você também, Elô. Elô merece. Hoje ela estava ali incansável. Rodrigo Viana também chegando aqui com a gente. Chegando, Gabi. Nossa mesa redonda. Elô acordou com a PF hoje, né? Coisa. Eu também já Bolsonaro, né? Pulei da cama hoje já com a notícia, né? Eu também. Parece que botaram a tornozeleira no Bolsonaro, né? A gente correu aqui. Olha, 14 mil dólares. Faz as contas, né? Com o dólar a 6, tá até um pouquinho mais, né? Não, mas por volta de 6, vai. Dá 84 mil reais. 84 mil reais dá para comprar um carro bom. Então ele tinha guardado em casa dinheiro para um carro. Dentro da gaveta de cueca. Basicamente, o Bolsonaro tinha um carro guardado dentro da gaveta de cueca. Para que ele tinha 14 mil dólares? Ele fala, não, mas tá tudo registrado. A pergunta não é essa. Por que o senhor tinha 14 mil? Porque eu quero. Tá bom. Mas é um indício forte de que ele estava se preparando para, E ele fala que sempre teve dinheiro em casa assim. Mas não há registro algum em nenhum momento de campanhas eleitorais na UTSE que ele guarde dinheiro em casa. Mas isso quem é bom para falar sobre isso é a Juliana Dalpiva, que é autora do O Negócio do Jair, livro que mostra que dinheiro vivo é com essa família. Eles trabalham com dinheiro vivo e assim, mas é um indício nesse momento em que a Polícia Federal e a Justiça tinham plena convicção, como muitos de nós, de que ele estava se preparando para fugir. Então estava com dinheiro ali se preparando para fugir. A gente vai falar disso. Ela vem aí, Juliana, Dalpiva, daqui a pouquinho. Antes disso, a gente queria comentar aqui, você está falando dos apoiadores, da falta de apoio, né, de comoção, Chico, na hora que a gente abriu o programa. O governador de São Paulo, ele defendeu o Bolsonaro pelas redes sociais, o Tarcísio. A gente tem um trecho aqui, Rodrigo, que ele fala o seguinte, o Tarcísio de Freitas: coragem
é um atributo que quem conhece o Jair Bolsonaro sabe que nunca lhe faltou. Não faltou quando atentaram contra a sua vida, não faltou para lidar com as crises sem precedentes que esse país passou quando ele era presidente. Ele, inclusive, colocou o país nessa crise, né? Mas vamos seguir aqui. Não faltou para defender a liberdade, valores, ideias e combater injustiças, e não vai faltar agora, pois ele sabe que estamos e seguiremos ao seu lado. Resolveu realmente não soltar a mão do Tarcísio? O que será que mudou aí nessa? Não, acho que não mudou nada. Em relação... O Tarcísio vinha mantendo essa posição desde o começo do mandato dele. Se mostrar fiel ao Bolsonaro, porque tudo que ele não pode é se transformar num novo João Dória. Então, na hora mais difícil do Jair Bolsonaro até agora, porque depois vai ficar mais difícil ainda, a gente sabe, daqui a pouco vai ter prisão. Mas, por enquanto, na hora mais difícil para o Bolsonaro, o Tarcísio quer se mostrar fiel, para não queimar as pontes, para mostrar que ele é digno de ser escolhido para eventualmente ser o candidato a presidente. Isso sim, eu acho que ficou mais difícil. E também governador, porque depois da atrapalhada que o Tarcísio fez nas últimas semanas, ele estava correndo o risco de perder o apoio do bolsonarismo também na eleição para governador. Se o Bolsonaro decidir lançar alguém da família dele, a Michele, porque o Eduardo agora estão dizendo que nem volta para o Brasil mesmo, mas que seja a Michele, é capaz que ele queira lançar um candidato a governador em São Paulo fechado com a família, e não o Tarcísio. Então, o Tarcísio precisa desesperadamente mostrar que ele está alinhado para pelo menos garantir a reeleição dele no estado de São Paulo, e foi isso que ele fez com essa postagem. Ninguém solta o tornozelo de ninguém. O resumo da postagem. Exatamente. Ninguém solta o tornozelo de ninguém, Jair. Ninguém solta o tornozelo de ninguém. É mais ou menos o que disse o Tarcísio para o Jair Bolsonaro. Aliás, eu estava prevendo aqui, na 25 de março teve protesto hoje, né? Porque o Trump queria investigar as brusinhas da 25. Eu imagino o quanto de tornozeleira que vai vender na 25 de março agora, hein, Rodrigo? Não, já tem vídeo disso, né? O pessoal vendendo. E a gente fantasiada de presidiário já com o Trump. E a gente tem que ressaltar que é uma área, essa área do comércio popular de São Paulo, era uma área muito fiel a Jair Bolsonaro. Né? O Brás, a 25, era uma área de caminhadas de candidatos bolsonaristas, sempre foi uma área... para essa gente largar a mão do Bolsonaro, porque ele realmente foi um traidor sem tamanho, né? Quando ele incentiva o Trump a fiscalizar, quando ele comemora a decisão do governo dos Estados Unidos de fiscalizar o comércio popular da 25 de março. Um traidor miserável. Ele quer que o Trump, a CIA talvez, investigue o comércio, se tem nota, se não tem nota. Eu ia gostar de ver. Se é no Pix, se não é no Pix. É uma covardia o que ele faz, né? A CIA junto com aquele pessoal da prefeitura, o Rapa. O Rapa do Ricardo Nunes, que é aliado. A CIA e o Rapa junto. Eu queria ver como é que é. Para quem não é de São Paulo, o Rapa é aquele pessoal de colete que vai arrancando os camelôs da rua e tal. O pessoal junta tudo. Junta tudo, faz uma trouxinha, sai correndo. Podia botar a CIA ali para ajudar o Rapa de São Paulo. Aí para parecer, assim, já Bolsonaro vestido na fantasia, claro, das ruas, vestido de presidiário, nessa área de comércio popular, é uma mudança significativa na cena política do Brasil. Sem dúvida. Vamos chamar a Juliana Dalpiva, ótimo, gente? Tá na hora. O negócio do Jair, o negócio do Jair. Dinheiro vivo. Ô, Ju, esse dinheiro que estava guardado ali na casa do Bolsonaro, uma parte estava na gaveta de cueca, é isso mesmo? Boa tarde para você. Oi, Gabi, Rodrigo, Chico, boa tarde, já boa noite, né, para nossa comunidade também, que acompanhou a gente o dia todo. Eu tava louca para sextar aqui, mas não aguentei, né, chegou mais notícia. E, gente, o roteirista do Brasil, ele não tá de brincadeira, né, nem o Bolsonaro. Já fiz várias matérias nessa vida sobre Jair Bolsonaro, mas a cada uma delas, uma nova surpresa. Então, hoje, durante a busca e apreensão na casa do Bolsonaro, a Polícia Federal se deparou com essa quantidade de dólar, né, esses 14 mil dólares, mais os 8 mil reais, e esse dinheiro estava dividido em 2 locais da casa. Uma parte estava numa das gavetas do escritório do Bolsonaro, dentro do escritório que tem na casa, né, não é na sede do PL, é dentro da casa do Bolsonaro,
e o restante estava numa gaveta onde o Bolsonaro também guarda as cuecas dele. Eu tô me segurando muito para manter a seriedade aqui. É difícil. Essa notícia, mas não é fácil. É difícil. Não é fácil. Até porque, por que será que guardou naquela gaveta? Eu fico me perguntando, será que ele achou que, de repente, a gaveta de cueca seria preservada? Ninguém ia mexer na parte íntima, nas orbas do Bolsonaro, né, digamos assim. Nas orbas. Mas a Ju já investigou o dinheiro de Bolsonaro em cofres misteriosos no Rio, né, pelo que eu me lembro, dinheiro em loja de chocolate, mas em gaveta de cueca Essa não, é novidade. É novidade, dá para atualizar o livro. Esse é o detalhe, né? Eu estava aqui, então, assim, além dessa questão do encontro, deixa eu trazer a parte mais crucial da investigação, que é importante, né? Esse dinheiro, esses 14 mil dólares, como que ele surge? A Polícia Federal já sabe mais ou menos a origem. É o Pix das campanhas de 2023. O Bolsonaro fez vários saques da própria conta dele em dólar. Esse é também um aspecto que agora vai para a investigação, né? Ele tinha muito dinheiro em real, ele optou por sacar em dólar. Junto com o dinheiro, a Polícia Federal arrecadou vários recibos desses saques. A gente ainda não consigo trazer aqui quantos saques, nem o período, mas uma parte é desse período que o Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos e começa essa campanha golpista de ataque ao Brasil em função do processo. Então, já tem um indício concreto de que esses caminhos estão andando juntos. É a saída do Eduardo, o próprio Bolsonaro admitiu em depoimento ter enviado 2 milhões de reais para o Eduardo nos Estados Unidos, e ele também estava fazendo esses saques. E uma outra informação que já tinha falado de manhã, ao longo do dia fui perguntando para saber mais detalhes, o Bolsonaro já tinha sido alvo de pelo menos 2 buscas e apreensões entre 2023 e o ano passado. Em nenhum momento ele tinha dinheiro em espécie com ele, muito menos dólar. E o Igor também subiu pra gente, o meu querido Igor Mello subiu na coluna, uma matéria completa dando conta de que é mentira, né, a informação do Bolsonaro de que sempre teve dinheiro, dólar em casa. Não, ele nunca declarou nenhum valor em dinheiro, e ele tinha que declarar esses valores. E como o Chico está lembrando aqui, eu mesma já me deparei com vários relatos do uso do dinheiro em espécie pela família Bolsonaro, de modo ilegal, né, para pagar despesas de modo ilegal, para pagar imóveis, enfim, e aí uma prática da família, do Bolsonaro, dos filhos. E aí eu já tinha ouvido falar sobre cofre, sobre caixa de sapato com dinheiro. Agora, na gaveta de cueca, realmente, essa é a primeira vez. E eu juro para você, Chico, a minha pergunta para a fonte, inclusive, foi essa: tinha um cofre na casa? E aí não, era na gaveta de cueca. Era na gaveta. Agora, Juliana, ele na entrevista coletiva, né, tentou dar um ar de naturalidade para isso, dizendo que ele sempre guardou, o que você disse não é verdade, porque em outras buscas não foi encontrado dólar na casa dele, e ele nunca declarou. Então tem esses 2 pontos. Então não é verdade que seja absolutamente normal ele guardar 14 mil, que não é muito normal para 99% dos brasileiros, eu tenho certeza. Vai ser muito interessante quando a gente tiver acesso a todas as datas desses recibos. Desses saques, né? Agora, a outra pergunta é, para que ele tinha então? Ele pode dizer, eu tinha porque eu quero ter 14 mil dólares, né? Mas a Polícia Federal certamente tem aí uma tese, né? Isso estaria casado com um plano de fuga e ele precisaria ter dólar na mão? Acho que é mais um dos indícios, Rodrigo, nesse sentido de que se preparava uma fuga, né, para o Bolsonaro. Eu acho que esse plano da possibilidade da fuga, ele cada vez mais, o avanço das investigações indica para essa intenção. E aí, eu já vinha falando isso aqui no ICL antes, sobre como a Polícia Federal vinha atenta aos movimentos, né? O que aconteceu com a Carla Zambelli, de algum jeito, deixou todo mundo ainda mais atento. É que a Carla estava, assim, menos, vamos dizer assim, no radar nesse sentido, do que o Bolsonaro, que é, né, a figura central do processo de tentativa de golpe de Estado. Mas, de fato,
até me chamou a atenção isso, né? A expertise de Jair Bolsonaro com dinheiro em espécie, com saque fracionado, lá desde o tempo dos gabinetes dele, como deputado, ele trouxe para esse momento para poder gerar dólares, pensando muito provavelmente nesse plano de fuga. A única pessoa ali dentro das buscas, né, do caso, que já tinha sido alvo de busca e tinham sido encontrados dólares, era o Cid. O Cid tinha sido na casa do Cid, quando prenderam o Cid, encontraram envelopes de dos dólares que foram pagos, né, depois da venda das joias, do Rolex e daquelas outras joias que o Cid vendeu também de modo ilegal a pedido de Jair Bolsonaro. Mas essa história o Bolsonaro vai ter que contar lá, enfim, se explicar ao longo dessa questão dessa investigação. E aí o que eu tô sabendo também é que a busca, ela teve câmeras, né? Os policiais usaram câmera durante a ação para se resguardar de qualquer tipo de problema, enfim, não se sabe muito bem como são os ânimos da casa de Jair Bolsonaro, então melhor guardar tudo com registro, com câmera. Isso é até mais um detalhe, acho que importante da gente lembrar aqui, Gabi. O Tarcísio, né, em parte da campanha do Tarcísio, ele foi contra, né, os policiais usarem câmera para as operações policiais. Por que eles eram contra? Né? Porque não queria que ficasse registro. Olha como uma polícia que trabalha com zelo, tinha a ordem do ministro Alexandre de Moraes, na ordem do ministro, dizia para evitar exposição, problemas. Então, esse cuidado todo também teve a ver com essa questão da câmera, de evitar qualquer tipo de estresse, problemas. Então, foi colocada a câmera. Agora, também ficou tudo registrado. A minha dúvida agora é se isso vai realmente para os autos ou não, mas teve essa questão aí, encontraram esses dólares na gaveta de cuecas de Jair Bolsonaro. Eu tô até agora, essa questão, assim, quando chegou, eu fiquei assim, gente, mas ele é ex-presidente da República, né? A gente tem essa notícia hoje, né? Um ex-presidente da República com tornozeleira eletrônica, plano de fuga, tentativa de golpe de Estado, e aí, enfim, não sei exatamente o valor, né? Mas uma quantidade considerável desses 14 mil dólares numa gaveta de cueca. E eu não quero imaginar além da gaveta. Ju, você estava falando do pendrive e depois sobre essa questão das câmeras. Eu acho super importante porque vai, de repente, se o Bolsonaro continuar insistindo nessa insinuação, por enquanto é uma insinuação de que esse pendrive foi plantado, que ele desconhece esse pendrive. Sim. Seria super importante, então, a gente ter a informação a partir de toda essa gravação que os agentes da Polícia Federal fizeram durante essa operação na casa do Bolsonaro e que até relataram que o Bolsonaro e a Michelle estavam nervosos, né, ansiosos durante esse trabalho da Polícia Federal. Agora, não sei se a defesa do Bolsonaro também vai embarcar nessa tese, porque até agora só disse que demonstrou indignação, né? Enfim, o de praxe, o que a gente já espera da defesa. Os fatos, né? A verdade não é o forte de Jair Bolsonaro. Então, assim, nenhuma surpresa em que ele vá negar a obviedade do encontro, das coisas em casa. Só que aí ele vive um pouco, né? O discurso dele é da realidade paralela. Então ele vai falar o que ele quiser. E vai insistir na mesma mentira, não importa que ele seja confrontado com os fatos, com a verdade, ele vai sempre fugir para isso. Em parte, esse plano golpista foi construído justamente com a mentira sobre o sistema eleitoral brasileiro. Então, que ele vai negar que tinha um pendrive no banheiro e ainda por cima vai me inventar que foi plantado, assim, eu tenho zero surpresa que Bolsonaro vai fazer isso. E foi encontrado também um celular, não é? Um aparelho celular. Dois dele, né? Dois? São 2 celulares que foram apreendidos. Um, que era o que estava com o Bolsonaro, e um segundo celular que, o que tudo indica ali, pelo que eu falei com a PF, era um celular que o Bolsonaro mantinha guardado
para o caso de ele perder o outro telefone dele, ele ter um ali à disposição. E é uma coisa que me chamou a atenção também, comentei isso no Jornal da Manhã. Todas as vezes que a Polícia Federal fez busca e apreensão no Bolsonaro, nunca arrecadou nada dentro desses telefones. O Bolsonaro troca de telefone de maneira sistemática, também não guarda nada dentro do telefone dele. Então tem um cuidado no telefone que é para justamente evitar a possibilidade de qualquer encontro de dados dentro dos dispositivos que estão com ele. Por isso, até, uma das coisas que me foi explicada é o seguinte: todo mundo fazia isso por meio do CID. Então é nesse sentido que o celular do CID, por isso que a gente vive falando do celular do CID, tudo estava dentro do celular do CID. Para chegar no Jair Bolsonaro durante o período da presidência, e sobretudo nesse momento aí agudo do golpe, da tentativa de golpe de Estado, era por meio de Mauro Cid e também por meio de Braga Neto, segundo o próprio Mauro Cid, né? Exatamente. Ju, tem mais uma coisa que eu queria saber com você rapidamente, porque tem umas outras informações que a gente quer avançar aqui também, mas eu queria saber se essa operação da Polícia Federal pegou ali, na verdade a decisão do ministro Alexandre de Moraes que motivou a operação pegou as suas fontes de surpresa. Você que tem conversado com elas ao longo dessa semana, com o avanço do tarifaço e, por consequência, também o Eduardo Bolsonaro e o próprio Jair falando abertamente sobre essa condição para ter uma anistia, enfim. Então, como é que foi essa movimentação? Gabi, eu acho que essa decisão não foi uma decisão simples para o ministro Alexandre de Moraes, nem para a PGR, nem para a Polícia Federal. Então, tudo isso foi mantido sob muito sigilo. E acho que só hoje de manhã é que, na medida em que os mandados foram sendo cumpridos e a notícia foi se espalhando, é que isso ganhou contornos, né, públicos, mas tudo foi trabalhado nos últimos dias com muita atenção e preocupação também com novas medidas dos Estados Unidos para cá, né? Com relação, tem a questão do tarifaço, mas também tem uma expectativa de sanções ao próprio ministro Alexandre de Moraes e aos seus familiares. Então, tudo foi feito assim com muito cuidado e muito zelo, até para a própria decisão do ministro fala o tempo todo sobre preservar a imagem, não fazer espetacularização. Então, eu diria que todo mundo que não estava diretamente envolvido com o cumprimento dos mandados e com a decisão foi surpreendido nessa manhã de 18 de julho de 2025, que entra aí para os nossos anais de mais um dia histórico que vivemos no Brasil. Estou um pouco cansada dos dias históricos do Brasil. Dia histórico. É muito dia histórico. É um momento histórico, né, nesse país. É isso. Ô, Rodrigo, outra coisa assim, interessante de a gente trazer aqui é um posicionamento do Flávio Bolsonaro, uma postagem, na verdade, que foi feita na rede social dele, lá no X, e que depois ele apagou. Ele estava citando o tarifaço do Trump, né? Depois também a operação contra o Bolsonaro. E essa publicação, assim, ela foi vista por muita gente, inclusive o print é eterno, isso é muito importante. Mas chegou a ter mais de 70 mil visualizações, enfim, rodou muito, mas aí ele apagou. A gente traz o print aqui na tela para comentar com a Ju a respeito disso. O Flávio Bolsonaro diz: o justo seria Donald Trump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e meter sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio ego. São muitas camadas aqui. Muitas. Até direitos humanos na boca de Flávio Bolsonaro é uma coisa, talvez, uma das únicas vezes na vida que a gente vai ver isso acontecer também, né? Ô, Gabi, pode colocar de novo a postagem aí que ele apagou, só para a gente chamar a atenção. A gente tem como colocar isso aí, ó. O justo seria o Donald Trump suspender a taxa de 50%. Concordo. Essa primeira parte é o ato falho dele. O que seria justo? Justo é o Donald Trump suspender a taxa de 50% sobre importações. Depois ele fala, meter sanção individual. É um palavreado que não é de senador. É de, eu não sei se é de malandro, se é de pessoal ali que lida com o baixo clero da polícia no Rio de Janeiro, sabe? Não é de um senador da República. Agora, quem persegue cidadãos, viola liberdades e usa o cargo público para violar direitos humanos, eu conheço um que faz tudo isso. Chama Jair.
Já fez tudo isso. Então, como é que vem falar de direitos humanos o homem que no dia do impeachment da Dilma, do golpe parlamentar contra a Dilma, louvou um torturador? Então, Flávio Bolsonaro lava a boca antes de falar em direitos humanos. Agora, estranhamente, apagou. Será que alguém ligou para ele? Acho que não foi o Jair, que estava sem celular já, né? Estava apreendido pela polícia. E aí eu acho que alguém ligou e disse, olha, você está associando as tarifas a uma causa nossa e ao sequestro que o Xandão fala no relatório dele. E aí fez prova contra eles mesmos, de novo, que é o que a gente vem dizendo. Eles fazem o tempo todo isso. Não, o Jair ele define direitos humanos como esterco da humanidade. Quem procura osso é cachorro, não era ele que tinha isso colado lá na Direitos humanos é o esterco da humanidade. Então agora ele vai reclamar, ele vai querer usar os direitos humanos numa ação que corre, segundo todos os trâmites, ninguém está pendurando no pau de arara, como eles faziam na época da ditadura, nem na cadeira do dragão para torturar, nem dando choque elétrico, como fazia o Ustra, inclusive torturando gente na frente dos filhos menores de idade, né? Então, é uma gente que não tem a menor vergonha na cara. Agora, ele apagar, né, Juliana, me chama a atenção, ele ter apagado depois essa mensagem, né? Rodrigo, o fato dele ter apagado indica uma coisa que eu já vinha notando desde o anúncio do tarifaço, né, da taxação de 50% nos produtos brasileiros nos Estados Unidos. Há uma discordância sobre essa atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Tem uma coisa que é comum entre eles. Todos eles querem que o Bolsonaro se livre desse processo. Eles querem anistia. Agora, como conseguir isso? Como fazer? Há uma divergência. O Flávio está ligado mais ao grupo político do Congresso, que queria tentar fazer isso via Congresso, com outro tipo de chantagem junto ao governo e aos demais partidos. Ele não está tão conectado com essa questão do irmão. É importante que as pessoas entendam que existe uma briga muito grande na família, sempre existiu, por protagonismo, fortalecer as ideias do Eduardo lá também o Flávio também alimenta alguma intenção de ser ele o candidato no lugar do pai. E o Eduardo vinha crescendo nesse sentido. Então, eles têm ali uma disputa de egos e de posição e de poder até em família. Então, ele provavelmente fez esse tweet aí por conta própria, sozinho, e aí depois deve ter tomado aquela chamada, né, do tipo, apaga esse troço aí agora, né, você não combinou com a gente, não é hora de postar isso, divisão, não sei o quê. Enfim, deve ter tomado uma chamada de alguém e aí sumiu, só que, né, é tarde, o print é eterno. Então... isso demonstra essa discordância. E uma coisa que eu também já notei no dia do anúncio do tarifaço, eles estão com muito medo das consequências. Eles estão trabalhando o tempo todo para criar uma narrativa, um discurso de que a culpa é do governo Lula, a culpa é do Lula, a culpa é do Alexandre de Moraes, mas eles não estão conseguindo, não está colando a narrativa. Exato. E eles estão, cada dia que passa, cada momento, com mais medo do tamanho do problema que eles criaram para um país inteiro, para todos os brasileiros, só para tentar salvar a pele de Jair Bolsonaro. Ju, importante demais ter você aqui com a gente, ainda mais trazendo a apuração assim quente no fim da tarde a respeito muito disso. Bom. E com essas pitadas aí. Com esses detalhes de quem seguiu o dinheiro da família Bolsonaro, né, há muito tempo. Claro. E revelou no lugar inusitado. Essa na manga pra cobrar o prensadão, hein, galera? Não quero nem saber se já tá pronto, vai ter que editar. Reabre o prensadão. Vamos. Prensadão. Realmente é prensadão de ouro, Ju. Obrigada, querida. Valeu. Obrigado. Bom trabalho por aí. Um beijo, queridos. Até semana que vem. Até. A gente vai trazer aqui agora o voto da ministra Carmen Lúcia. A gente falou que o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, já formou maioria a respeito das medidas restritivas contra o Bolsonaro, né, que foram tomadas por decisão do Alexandre de Moraes. A gente tem o voto agora da ministra Carmen Lúcia no julgamento virtual. Exato. Agora só falta o Luiz Fux, né?
A gente lê aqui na tela a necessidade da manutenção das medidas cautelares decretadas na decisão que se propõe referendar está evidenciada pelas numerosas postagens juntadas no processo, nas quais constam indícios de esforços desenvolvidos, por Eduardo Nantes Bolsonaro e o Jair Messias Bolsonaro, portanto, implicando pai e filho aqui para interferir no regular trâmite da ação penal, na qual o Bolsonaro é réu. Confira-se, por exemplo, a postagem feita na rede social X, e aí ela dá um exemplo aqui de uma postagem que foi feita por Jair Bolsonaro. Não sei se a gente já tem essa postagem aqui também, mas enfim, a Carmen Lúcia justifica no plenário, no julgamento virtual, o seu voto. Falta agora o ministro Luiz Fux fazer a votação e concluir, portanto, fechar a votação na primeira turma a respeito da medida. A Cristina Serra já está posicionada aqui para conversar com a gente. Já vou diretamente perguntar para você, Cris, aliás, boa noite para você, sobre não só o voto da ministra Carmen Lúcia, mas também Flávio Dino, o próprio Alexandre de Moraes, foram muito acertados no tom aqui, essas votações, né? Oi, Gabi, boa noite, Rodrigo, Chico, nossa comunidade. O que a gente está vendo, no meu entendimento, é uma atuação do Supremo Tribunal muito bem coordenada, da primeira turma, no caso, todos seguindo a linha do que o ministro Alexandre de Moraes define ao determinar essas medidas cautelares contra o Bolsonaro, como a gente viu hoje, ele enfatiza muito o tempo todo o ataque ao Supremo Tribunal Federal. Isso tem sido uma marca da atuação no Supremo. Ele reage, ele sabe reagir muito bem, quando se vê diante de uma ameaça, E então lá ele fala das atitudes, tanto do Eduardo quanto do pai, do Jair Bolsonaro, no sentido de tentar coagir as autoridades, obstruir a ação penal, e ele usa uma palavra, quando ele se refere ao... não sei se ele fala, eu anotei alguns dos termos, pressionar, Ele fala que ambos estão claramente tentando pressionar o Supremo Tribunal Federal e atacar a soberania. Ele fala que é um atentado à soberania. Isso. E com isso ele dá a direção do que deve ser a atuação do Supremo e dos ministros da primeira turma, e todos estão indo nessa linha. Portanto, o que eu vejo é, de fato, o cerco se fechando, muito claro, cada vez mais próximo, e isso o efeito disso é o desespero dessas pessoas, Esses atos deles todos aí muito... Como a gente viu esse tweet do Flávio Bolsonaro, e de fato, afinal de contas, eu fiquei me perguntando de quem que ele está falando. Agora, tem uma pessoa que está aí, uma pessoa muito perigosa, que é o Eduardo, que está completamente fora de alcance do Supremo Tribunal, e isso, de fato, é um perigo, porque ele não para de conspirar. Ele foi para os Estados Unidos para conspirar e não para de conspirar. Sim. Exato, Cris. A gente tem até um trecho da fala de uma entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu ao programa do Steve Bannon na TV americana, o programa War Room. A gente traz o trecho da fala aqui. O Eduardo Bolsonaro diz o seguinte: é muito, muito urgente que os Estados Unidos, um país da liberdade, mandem uma resposta para esse regime. Não deixem que o modelo de censura brasileiro ou o modelo de lawfare brasileiro seja exportado para outros países. A fala do Eduardo Bolsonaro, que também, enfim, nessa entrevista, ele disse que o Moraes era um ditador, mais uma vez, enfim, pediu uma resposta dos Estados Unidos, uma resposta que seria uma anistia, um tarifaço para pressionar por uma anistia, Cris? É completamente sem limite o Eduardo Bolsonaro conceder essa entrevista. Eu ia só emendar, talvez fazer uma pergunta para a Cris, mas vale para todos nós. O que mais que o Trump poderia fazer agora? Qual é a medida mais forte, o que eles diziam, uma segunda bomba atômica que eles poderiam lançar sobre o Brasil? Eu fico pensando, seria a sanção individual contra o Alexandre de Moraes? Seria colocar o Alexandre de Moraes e o Gonê e os outros ministros, que agora vão ser 5 ministros, não sei, o Fux, 4 pelo menos. A decisão
não é mais da decisão isolada STF. do Alexandre de Moraes, é a decisão do STF, foi votado. Isso. Mas eu fico me perguntando o que eles podem ainda insuflar, né, Cris? De que maneira que o Eduardo Bolsonaro pode insuflar o Trump para que ele adote o que ele chamou de uma bomba atômica, lançar uma bomba atômica sobre o Brasil? Lembrando que o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo dizendo que espera em breve que haja um porta-aviões dos Estados Unidos aqui ameaçando também o Brasil. Então, são metáforas? Não sei se são metáforas. Eles estão fazendo ameaça verdadeira contra o Brasil. Bastante claras. Bastante claras. Eu acho que o Trump, sem dúvida, tem ainda medidas que ele pode lançar mão. Ele está se comportando como um tirano, né? Inclusive, o Lula falou isso com todas as letras e a porta-voz dele reagiu, mas isso é fato. E acho que sim, ele pode... É difícil dizer, né, gente? Assim, ele vai fazer isso. O que a gente pode dizer ele pode fazer isso. Ele tem medidas ao alcance da mão. Resta saber se ele vai dobrar a aposta, né? Se ele pretende esticar ainda mais a corda nessa relação com o Brasil. A resposta do Lula, falas do chanceler também, do Mauro Vieira, têm sido impecáveis, né? A postura do Lula, né, ao falar da soberania brasileira, a fala dele ontem, né, ali você vê o que é um estadista, né? A reação do governo brasileiro está perfeita, está no tom. Agora, como é que o Trump reage a isso e reage a essas medidas de hoje, né? Quando a gente vê que, de fato, está muito perto, falta praticamente cumprir o prazo das alegações finais, né, das defesas, junto à primeira turma, e marcar o julgamento. A gente sabe, né? Tudo está indicando o que vai acontecer. Eles lá também sabem. Seja como for, o Trump tem medidas, ele tem um arsenal à disposição dele, sim. Ele pode impor sanções, sim, individuais, e pode tomar medidas contra o país, contra o Brasil. Resta saber se ele, de fato, vai querer esticar a corda. Agora, esse personagem, Eduardo Bolsonaro, atuando em dobradinha com o neto do último ditador brasileiro, o neto do Figueiredo, esse Paulo Figueiredo, de fato, eles têm uma capacidade de criar dano, sabe? Enfim, de insuflar o governo americano e personagens, pessoas do governo americano que têm influência sobre o Trump, que a gente já conhece, está aí o que o Trump fez, né? Aumentar as tarifas dessa forma, as cartas, as manifestações, tudo que ele tem dito. Então, de fato, olha, eu digo assim, eu tinha dúvidas quando o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, eu tinha dúvidas do que ele seria capaz de alcançar, não do que ele é capaz de fazer, ele é capaz de tudo. Mas eu tinha dúvidas se ele realmente conseguiria, né, criar articulações, conexões, enfim, a ponto de levar a isso que a gente está vendo agora. Ele mostrou que tem essa capacidade. Isso é muito perigoso e ele está, como eu disse, ele está fora de alcance, ele não volta para o Brasil, porque sabe que seria preso ou, no mínimo, alvo de medidas semelhantes como essas que a gente viu hoje com Bolsonaro, né? Mas, enfim, ele está livre, leve, solto para continuar, né, atentando contra a soberania do país, né, coagindo, como diz a ordem do Alexandre de Moraes, né, coagindo e tentando obstruir a ação penal em curso no Supremo. Então, assim, a gente tem, no meu ponto de vista, um ambiente ainda instável, né? Ao mesmo tempo que a gente vê o Supremo muito firme, muito coerente em tudo que está fazendo, em todos os passos que têm sido dados até agora, nós ainda temos um ambiente com ainda não, temos e teremos ainda por algum tempo um ambiente com instabilidades, né? Porque o Trump já mostrou do que é capaz, né, em criar e ampliar essas zonas de fricção com o Brasil. Isso é, de fato, preocupante. E eu vou dizer uma coisa, eu comemorei muito hoje tudo isso que eu vi, né? É muito bom a gente ver o Bolsonaro com tornozeleira eletrônica. De fato, é um dia de comemoração. Ao mesmo tempo, quando você examina, de fato, né, a perspectiva do que a gente está vendo, é preocupante. Nós temos um quadro de muita instabilidade, para dizer o mínimo, na relação do Brasil com os Estados Unidos nesse momento, insuflada por esse tipo de gente.
traidores da pátria. Cris, muito obrigada. Essa fala é fundamental para o dia que a gente tem como hoje. A gente se vê em breve, querida. Bom trabalho por aí. Valeu. Valeu. Gostou, né, gente? Vamos comemorar. Dá para comemorar hoje. Por favor. Boa noite, querida. A Jurubeba hoje vai chegar mais cedo. Aliás, aqui pegando o gancho dessa fala da Cris, tem uma apuração da Juliana Lopes, da CNN Brasil, dizendo que o PL está pedindo que o Eduardo convença o Trump a desistir do tarifaço. Então, os representantes ali do partido, segundo essa reportagem, reforçam que tem que ter uma defesa de sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. É um pouco aquilo que falava o Flávio. Mas eles estão direto no motivo da tornozeleira, que é a conspiração contra a pátria em Washington, que são os traidores da pátria, como disse Lula na fala dele ontem na TV. A fala é uma fala forte em que o Lula chama de traidores da pátria. Você sabe que, Chico, nos países aqui de língua espanhola da América Latina, eles chamam aqueles que vão lá para Miami de gusanos, né? Gusanos, que são os vermes. Que é o bichinho daquela bebida mexicana. Os vermes. Quando eles falam, eu sempre achei, que exagerado, né? Chamar os caras, os cubanos exilados, os cubanos que são contra a Revolução Cubana, o pessoal da Venezuela, os vermes. Cara, quando eu vejo hoje o que essa família está fazendo, eu acho que é muito necessário a gente usar essa palavra também contra eles. São os vermes. São os vermes. Esse Eduardo Bolsonaro, esse outro neto do Figueiredo, são os vermes do Brasil, né? E provocam uma infecção, que é esse ataque à nossa democracia. Que é contra a nossa democracia, exatamente. Rodrigo, agora, muita gente perguntando aqui no nosso chat que caixa é essa, né? Ela já está... Não é a primeira vez que ela aparece por aqui. Vocês conseguem alcançar e acho que vocês estão mais próximos Vamos lá. do que Opa! Para a gente poder ver o que tem dentro dela, para ajudar a nossa comunidade a adivinhar o que vem por aí no dia 27 de julho, domingo, 8 horas da noite, quando a gente anuncia novidades. Tem um mundo, olha só... Vou focar aqui na câmera, isso, um mundo, e depois, o que mais que aparece Cinema. aí? Absolute Cinema. Hoje está mais fácil. Com você o cinema, ó. Que fez uma... Hoje está mais fácil, né? Você que teve ação. Aí uma dica sobre cinema, outro dia você falou sobre isso, se o pessoal for esperto vai pegar. Eu falei que você não precisava mais ficar dependente da sessão coruja na TV, que você ia ter cinema no ICL. E pode ser cinema no jornalismo, hein? Ou um dia de hoje, assim, claquete, pá, Bolsonaro de tornozeleira. Então, se você quer um jornalismo mais forte, cada vez mais forte aqui no ICL, participa do ICL Eterno. Aí, Chico, vai, claquete. Isso. Bolsonaro de tornozeleira. Claquete, o ICL Eterno. Você participando, você vai ter entretenimento, você vai ter aí projetos novos na área de educação e um jornalismo cada vez mais forte. A gente passou o dia com uma audiência espetacular, né, Gabi? Sim. E se você participar e ajudar cada vez mais a gente a crescer através do ICL Eterno, que o Edu anuncia no dia 27, isso vai ficar cada vez melhor, gente. Nós vamos ficar com cada vez mais força para fazer esse jornalismo mais aqui. Equipe, mais reportagem, mais investigação. Vamos assistir o trecho da fala do Eduardo Moreira? Vamos lá. Vamos lá. Imagine se você e sua família ganhassem um passaporte eterno para poder aprender, se divertir, se certificar e participar de eventos com uma comunidade que só quer o seu bem. No dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo capítulo da história do ICL. Disparado, o mais revolucionário e o maior de todos eles. Eu estou há 2 anos planejando e construindo o que vai ser anunciado no dia 27 de julho. O mais difícil foi deixar ninguém saber. Agora, eu te dou a certeza, o chão vai tremer. A gente se encontra. Então, reforçando aqui, icln2.com.br para você participar junto com a gente do ICL Eterno no dia 27, que é um domingo com muita novidade. E a gente segue aqui conversando a respeito das medidas restritivas contra o Jair Bolsonaro. Como disse Chico Sá agora há pouco, decisão do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma já formou maioria, só falta agora o ministro Luiz Fux votar no plenário virtual. Quem está chegando para falar com a gente a respeito disso é o professor Castro Rocha. Professor, boa noite para o senhor, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Gabi, boa noite, Chico, boa noite, Rodrigo.
Gabi, estou muito feliz hoje. Opa, por nossa. 2 motivos. Um motivo óbvio, mas também porque finalmente eu descobri que eu sou o pé quente, Chico. Eu não sabia disso. Opa! Porque a partir de hoje, eu estarei com vocês toda sexta-feira. E na estreia... Maravilha! Olha que A estreia, Gabi, não poderia ser melhor, não é? Que Professor, estreia aqui nos maravilhosa. bastidores eu ouvi até palminha, viu? Nossa Até equipe palmas. comemorando aqui a sua estreia junto com a gente. Ô, professor, e num dia em que a principal decisão no mundo político brasileiro veio com citação a Machado de Assis. Exatamente. Nós estávamos esperando aqui, né, a chegada do Castro Rocha para ajudar a gente a entender essa citação do Alexandre de Moraes ao Machado de Assis. Vamos trazer o trecho antes do professor comentar, então? Acho que vale a pena aqui. A nossa equipe preparou a tela em que o Alexandre de Moraes, né, ele cita o Machado de Assis, autor favorito do professor. Então, ele diz o seguinte: o imortal Machado de Assis proclamava que a soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional. Muito bom. E aí ele diz que são as crônicas obras completas de Machado de Assis, professor. É isso mesmo. E essa é uma série, eu até trouxe para vocês aqui as obras completas, olha. Olha, do Machado. maravilha. Isso são crônicas do Machado que foram publicados numa revista chamada Ilustração Brasileira, que era uma revista muito importante. Era, mal comparando, Gabi, um ICL do século XIX, a revista Ilustração Brasileira. E a cada 15 dias, o Machado publicava uma crônica, que por isso se chamava Histórias de 15 Dias. E algo que é muito característico da crônica, acho que vale a pena falar sobre isso, que é lidar com os fatos imediatos do cotidiano, mas não preso apenas ao prosaico imediato, com uma perspectiva de mais longo prazo. E dos cronistas brasileiros do século XIX, nenhum fez isso com a força do Machado de Assis. Há crônicas do Machado do século XIX que ainda hoje são absolutamente reveladoras. Por exemplo, nesta série História de 15 Dias, em 1876, o Machado publicou uma crônica que, se nós juntarmos as duas crônicas, a que o ministro Alexandre de Moraes escolheu muito bem, com esta primeira crônica de 1876, nós temos um painel perfeito do mundo do dia de hoje. Veja, na crônica de 1876, o Machado comentava o primeiro censo feito no Brasil, que foi feito pelo imperador Dom Pedro II em 1872. Aí ele dizia assim, olha só, Gabi, que maravilha. Eles descobriram que somente 30% da população brasileira sabiam ler. 70%, dizia o Machado, jazem em profunda ignorância. Aí ele cria um personagem, olha só, Chico, você que é cronista, olha que maravilha. Isso é para você e para o Lindener. Ele cria um personagem, um senhor Algarismo. E o senhor Algarismo se diverte corrigindo as manchetes do jornal. O jornal diz assim, por exemplo, uma lei aprovada para o povo brasileiro. Aí o senhor Algarismo corrige. Uma lei aprovada para os 30% que sabem ler. O Estado brasileiro promulgou uma nova disposição. O senhor Algarismo corrige. O Estado brasileiro promulgou uma nova disposição para os 30% que sabem ler. Foi o primeiro, Chico, 1876, Rodrigo, a fazer uma relação entre analfabetismo e cidadania precária. Gabi, é precisamente um certo analfabetismo político, um certo analfabetismo ideológico que gerou uma cidadania pervertida. A cidadania bolsonarista é uma cidadania pervertida, porque subverte completamente a ordem natural das coisas e considera que a soberania reside na potência estrangeira. O bolsonarismo acabou, Chico. Não existe mais bolsonarismo. Agora só haverá os resíduos. Em boa medida, por quê? Porque nesta crônica de 1878, o Machado diz tudo. Olha, a soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberana e de ser nacional. Se não tiver essas duas coisas, deixa de ser o que é. Então, nós precisamos entender que este momento que vivemos agora é um momento muito especial, é um momento para separar o joio do trigo, os verdadeiros patriotas dos oportunistas. E o Machado nos dá a guia para isso. Nossa, o ministro Alexandre de Moraes, então, ele foi certeiro. Não é só o professor que é um amante do Machado de Assis, né? Ele foi numa chave ali de leitura do bolsonarismo, que é essa ideia de patriotismo, de soberania, e vai e mostra a falsidade
de uma ideia que é fundadora do bolsonarismo, que é uma ideia muito importante dentro da enganação bolsonarista. A ideia do nacionalismo, a ideia do patriota. Eles se chamarem de patriota. Ele desmonta isso, né, professor? Com o Machado, desmonta, esfarela, dissolve. E olha, o Machado tem outro texto, que é o texto crítico mais famoso do Machado. É um texto de 1873, que é conhecido como Instinto de Nacionalidade. Mas o texto, na verdade, era uma espécie de crônica. O título é Notícias da Atual Literatura Brasileira, 1873. Então diz o Machado, ele diz assim, Shakespeare, quando escreve sobre Júlio César, Antônio e Cleópatra, Shakespeare, por exemplo, está por acaso sendo menos inglês? Ele diz não. Ele é ainda mais inglês quando escreve de temas distantes. Porque, diz ele, o que define um escritor, o que define o nacionalismo é um certo sentimento íntimo. É a expressão do Machado. Um certo sentimento íntimo. Sentimento íntimo este, Gabi, que nos une. Eu, você, Rodrigo, Chico, sabemos o que é ser brasileiro. Temos diferenças, posições contrárias, gostos que não se repetem, não importa. Existe um núcleo duro mínimo. Esse núcleo duro mínimo é o seguinte, Chico, se os Estados Unidos invadissem militarmente o Brasil, eu tenho certeza que nós quatro íamos para as ruas lutar contra o exército americano. E não seria um heroísmo isolado, seria um certo sentimento íntimo, profundo que nos une. Este certo sentimento íntimo falta completamente ao clã Bolsonaro. Que aparece, por exemplo, quando o Pix é atacado. Pois agora, é. essa semana. Não né? está entendendo Todos nada. Todos os brasileiros se posicionam praticamente todo mundo da mesma maneira, né? Não, e hoje a resposta que veio pelas redes também ao fato do Bolsonaro usar a tornozeleira eletrônica, né? Quantidade de memes, de vídeos, a criatividade brasileira, isso também faz parte desse sentimento brasileiro. Aliás, eu vi um que faz referência ao Lula, né? Acho que a nossa equipe separou aqui, não é um meme daqueles parados, mas é um vídeo meme. Convidando o... Olha aí, ó, eu não vou falar, vamos assistir, vamos lá. Ah, não tem o áudio, mas o texto é: duvido o Bolsonaro gravar um vídeo desses agora. Então, Bolsonaro, mostra o tornozelo agora. Não dá. Então, esse é um vídeo, enfim, usando as meias do Lula, né, para tirar esse sarro do Bolsonaro, né? Ele está com um pezinho na cadeia. E é o mostrando pezinho... os tornozelos do presidente Lula. O Lula né? exibe os seus tornozelos. As meias e tal, para quem nos ouve. Para quem está só nos ouvindo. É o Lula exibindo os seus tornozelos, as suas meias coloridas ao longo de vários momentos aí, em várias oportunidades. No pé de meia, no anúncio do pé de meia, da Frida Kahlo, do Corinthians também, enfim, as meias famosas do presidente Lula, né, meias divertidas. Então mostra o tornozelo agora, Bolsonaro, é mais ou menos por aí. E Rodrigo, isso é ainda mais importante, porque nós devemos lembrar que ofereceram para o presidente Lula, quando ele já estava há mais de 400 dias preso, ofereceram ao presidente Lula prisão domiciliar se ele aceitasse usar a tornozeleira eletrônica. Você se recorda da resposta do presidente Lula? Ele disse: não troco a minha dignidade pela minha liberdade, ficarei até provar que sou inocente. Se o presidente Lula, Chico, Gabi, se ele tivesse colocado uma tornozeleira, se houvesse uma imagem do presidente Lula com tornozeleira, ele não teria vencido as eleições de 2022. Eis aí a diferença profunda entre um homem íntegro, dono de si mesmo, um Otelo, literalmente dono de si mesmo, sabendo que é inocente, um estadista, e um covarde como Bolsonaro, que na primeira oportunidade aceita colocar a tornozeleira para não ir para a prisão e deu a entrevista sugerindo, cometendo outro crime. Não sei se certamente vocês comentaram aqui durante o dia. O Bolsonaro deu várias entrevistas sugerindo que a Polícia Federal teria plantado pendrive no banheiro. Vocês viram isso? Sim. Falamos disso aqui. Falaram com certeza, não é? Quer dizer, é um novo crime, que é uma atribuição caluniosa e mostra a covardia profunda do Bolsonaro. A minha perspectiva é que nós estamos vivendo agora um momento muito importante, potencialmente é um ponto de virada. Eu espero muito que a partir de agora o governo não fique mais nas cordas, que o governo
tome a iniciativa de aprovar o fim da escala 6x1, o fim da imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que o IOF vá à frente. Esse é o momento de não mais recuar. E se me permitem, eu estou falando muito, né, pessoal? Tá ótimo, professor. Tá ótimo. Uma coisa muito importante, é muito importante do ponto de vista simbólico e do ponto de vista efetivo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O Trump, mais uma vez, deu uma declaração desastrosa, absolutamente irracional, sem nenhum lastro na realidade, exigindo que o julgamento acabasse de imediato, como se fosse um ultimátum. Qual foi a resposta da justiça brasileira? Para ele, Trump, que é um fanfarrão, nenhuma. A resposta foi, como se diz em linguagem jurídica, nos autos. Ficou comprovada a tentativa de obstrução da justiça, tornozeleira eletrônica, isto é, em lugar de arrefecer o processo do ex-presidente Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal mostrou que vai enfrentar o Trump nas armas que forem necessárias e agudizou o processo. Do ponto de vista simbólico, foi muito importante a ação do ministro Alexandre de Moraes. E, além de tudo, Chico, citando o Machado de Assis, ele é nosso ídolo agora. Sim. O professor, a gente está acompanhando, a nossa equipe, a Carol Souza está assistindo aqui ao vivo a entrevista que o Eduardo Bolsonaro está concedendo à CNN. E ela destacou algumas falas gravíssimas que eu vou trazer aqui agora. Primeiro, ele nega que os Estados Unidos ofereceram asilo, falou que o Trump é maior que o Alexandre de Moraes e está incitando os empresários a irem contra o presidente Lula. Mas olha só, vou entrar aqui nas falas graves. Eduardo Bolsonaro diz que não haverá eleição em 2026, que se resolverem a crise institucional, ele recupera a popularidade em 2 dias, acho que ele está falando aqui do pai, Jair Bolsonaro, e pior ainda, diz que se o Brasil virar uma terra arrasada, pelo menos me sentirei vingado. Que isso, gente? É o Thanos. Ele disse isso? É. Agora, Mas olha, essa entrevista está em andamento, professor, e ele diz que a elite brasileira tem que pressionar o Alexandre de Moraes e que o Trump não vai reconhecer a eleição sem a participação do Jair Bolsonaro. Eles estão preparando um novo 8 de janeiro. Então, quando ele fala no porta-avião, ele está pensando realmente numa coisa igual a 64, que quem chega primeiro são os navios ali que chegam em Costa em Pernambuco para tirar o governador Miguel Arraes logo de circulação e começar o golpe de Estado de 64. Então são vermes mesmo, são os gussanos. Os nossos gussanos são esses aí. É o Figueiredo, Alan dos Santos, Eduardo Bolsonaro e essa gente que de fora para dentro tenta torpedear a democracia brasileira nesse momento, professor. E se existir alguma dúvida de que ele esticaria essa corda, né, professora? Está esticando a corda, está pedindo mais. Eu acho que a nossa única resposta possível, eu acho que do ponto de vista do presidente Lula e do governo, é necessário firmeza, mas serenidade. É muito importante para a comunidade internacional que fique claro que o que está em jogo agora é um fanfarrão que lança sempre mão da psicologia do bully, o Donald Trump, e que tenta voltar ao passado de maneira absolutamente impossível. O que o Trump está tentando é levar adiante a política do big stick, do grande porrete, do Theodore Roosevelt, que foi presidente entre 1901 e 1909, e que em 1904 criou um famoso corolário Roosevelt, que afirmava que o exército americano, que as forças armadas americanas tinham o direito e o dever de invadir países latino-americanos que prejudicassem comércios a empresas americanas. Daí a famosa expressão República das Bananas, porque havia uma grande empresa na América Central que destruiu regimes, a United Fruit Company, que era de produzir banana, basicamente. O que ele tenta é voltar a esse passado, do Big Stick do corolário Roosevelt. A única forma de enfrentar o Trump é de maneira firme, como agora fez o ministro Alexandre de Moraes, não ceder como fez o Xi Jinping, como fez a China, enfrentar de fato o que está acontecendo, mas criar uma situação favorável no exterior. Por que isso, Chico, Gabi e Rodrigo? Veja, a OTAN tem uma cláusula que eu não tenho certeza se ela existe nos BRICS. Você pode nos ajudar, Gabi, para verificar isso. A cláusula da OTAN, a organização, o Tratado do Atlântico Norte, é o seguinte: se um país da OTAN for atacado por uma potência estrangeira, os demais países da OTAN devem defender este país.
é muito importante que os BRICS, se não tem ainda essa cláusula claramente marcada, que essa seja uma cláusula urgentemente providenciada para os BRICS. Isto é, se um país signatário dos BRICS, o Brasil, for atacado de maneira injusta e sem nenhuma razão, nenhuma espécie de justificativa por uma potência estrangeira, então os demais países do BRICS têm que se comprometer em auxiliar este país de alguma forma. A China já fez um comunicado importante criticando a interferência do Donald Trump. É um passo importante, mas não é suficiente. Por isso é tão importante que o Brasil insista em levar a questão para a Organização Mundial do Comércio. Não haverá daí uma resposta efetiva, mas cria-se um simbolismo, globaliza-se a questão, porque se houver uma tentativa de invasão militar ou qualquer espécie de demonstração militar norte-americana, além do heroísmo isolado dos brasileiros, nós vamos realmente precisar da comunidade internacional. Professor, só para responder sua questão rapidamente, artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, mas tem uma informação chegando aqui também, que nesse momento o vice-líder do PL na Câmara dos Deputados, o coronel Crisóstomo, do PL, clama aos berros por um golpe militar no Brasil para salvar o Jair Bolsonaro da cadeia. Ele diz: o comunismo já está batendo na porta, Forças Armadas que me orgulhei em 64, não tem nenhum constrangimento de dizer isso publicamente. Eles estão pedindo um novo golpe. Estejam ao lado do Brasil, é o que ele diz. A gente não pode ter assim, pessoa, não é mais uma teoria. Eles estão pedindo um novo golpe militar. O Eduardo Bolsonaro de fora e o chefe do PL, o vice-líder do PL, explicitamente. Aliás, no mesmo modelo de 64, que é chegada de tropas norte-americanas no litoral brasileiro e deposição dos políticos. É a mesma coisa. É isso, nós estamos num momento muito grave. Com esse coronel delirante aí também. Não, muito grave. E é curioso, para a nossa audiência, há um ponto muito importante nessas manifestações, que são tresloucadas. E esse deputado, deputado Crisóstomo, deve de imediato ser representado no Conselho de Ética, no Supremo Tribunal Federal, e deve rapidamente ser cassado. Mas, importante, Rodrigo, Chico e Gabi, é muito importante perceber que toda movimentação bolsonarista consiste em dizer que o julgamento é injusto, de acordo? Sim. A movimentação bolsonarista não seria possível se o julgamento fosse justo. E o julgamento é injusto, dizem eles, porque não houve tentativa de golpe. E toda a reação dos bolsonaristas ao julgamento é propor um novo golpe. Ou seja, as ações tresloucadas do bolsonarismo confirmam a denúncia da Procuradoria-Geral da República. É bem importante que isso fique claro para a audiência e para o povo brasileiro, mas também para a comunidade internacional. Vou insistir neste ponto. Nós podemos estar nos aproximando de uma crise muito séria, toda firmeza é necessária, vamos distinguir de fato aqueles que realmente entendem o que é a soberania nacional, aqueles que sentem este certo sentimento íntimo, de outros oportunistas que passarão todos mais rapidamente do que eu pensei para lata de lixo da história. Professor Castro Rocha, um prazer te ouvir nessa sexta-feira e celebro muito que você vai estar aqui com a gente todas as semanas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito feliz também, pessoal. Gosto muito de vocês. Obrigado. Um abraço. Obrigado, tchau. Muito bem, professor. E viva o Machado. Isso. Viva Machado de Agora, vê, o Lula, é politicamente interessante todo esse movimento que aconteceu, essa reação do Supremo ao Bolsonaro, mas hoje o cara tem uma das inaugurações mais bonitas, que é da Transnordestina. Ele chegou de trem lá em Missão Velha, no Cariri cearense. Perto da sua área lá. É uma imagem que está dissolvida no meio dessa confusão, né? Mas é, assim, um dia importante para a democracia brasileira. Sim, claro. As instituições estão funcionando e estão garantindo que o Bolsonaro seja barrado, que tenha, assim, uma barreira para essa barbárie que eles estão tentando impor pela segunda vez ao Brasil. Importantíssimo. Perfeito. Rodrigo, Chico, um prazer estar ao lado de vocês nessa sexta-feira. E eu quero propor a gente encerrar. Aliás, por favor, libere a Jurubeba. Hoje tem Jurubeba soberana. E nacional. E nacionalíssima. Lá do sertão da Bahia. E eu quero propor, junto com a Jurubeba, da gente encerrar esse programa ouvindo a clássica marcha fúnebre que foi tocada ali na entrevista coletiva do Jair Bolsonaro nessa Vamos lá. E eu fico com aquela imagem daquele cara atrás assim, ó, comemorando atrás do Bolsonaro. Vamos nessa, então. Boa noite a todos. Boa noite. Ele deu a opinião dele sobre... Mas qual é a sua opinião, presidente? Se é justo ou não colocar o seu... Valeu.
Já tá valendo? Tá valendo. Tá. Pois é, turma, eu tive que trocar a tela do computador para caber o plano que a gente está construindo há mais de 2 anos para o ICL. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Quanto à turma lá da extrema-direita, que eles comecem a perder o sono, porque o negócio vai ficar ruim para eles. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. E vocês vão poder fazer parte disso. O melhor de tudo, para sempre. Vocês não perdem por esperar. Até lá. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios. Interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.